Boa noite, empreendedores. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez com o Empreenda News, ao vivo pela Rádio Universitária 102.1 FM e também pelas redes sociais do Mova-se Empreendedor. Então você que ainda não nos ouve, fique aqui, acompanhe o nosso programa. Teremos algumas notícias de empreendedorismo. Depois teremos aqui o Dr. Burihan, Eduardo Burihan, né? Dr. Eduardo Burihan, que é nosso colunista aqui sobre compliance criminal, a parte de direito criminal. Vamos falar um pouquinho hoje. E também estou aqui com o Ricardo, da Move, nosso empreendedor da semana aqui. Depois vamos conversar um pouquinho. E fica aqui, né? Se você quer nos ver aqui ao vivo, estamos no YouTube do Mova-se Empreendedor ou então pela Rádio Universitária 102.1 FM. Tudo bem, Vitor? Tudo bem, né? Correria hoje, hein, Vitor? Correria quase não deu. 6h15, se você achou que ia se livrar da gente. Não é, atrasou um pouquinho, problema técnico, mas problemas técnicos, mas quem sabe faz ao vivo, já diria o Faustão. Exatamente. Vamos começar com a notícia? Vamos lá, temos poucas notícias hoje, né? Eu queria começar com a notícia. Tá mais tranquila, Eu queria começar com a notícia que não dá para começar, porque se o Palmeiras tivesse ganhado ontem do Porto, eu queria começar com ela, a mais importante da noite, mas valeu o empate. Uhum. Bom, hoje começou a valer o Pix automático, né? Então, tem novas regras, né? Nova ferramenta, uma alternativa de como se fosse o débito automático e até o cartão de crédito, facilitando o pagamento de contas de água, mensalidade escolar, taxa de condomínio, assinaturas, entre várias coisas. Mas se você quiser, se a sua empresa, né, puder fazer, pode não, a sua empresa é obrigada a fazer, agora liberar esse tipo de pagamento, você tem que ver com o seu banco para como fazer essa liberação e aí poder liberar para os seus clientes, né, esse Pix automático. É necessário que a empresa esteja ativa há mais de 6 meses, né? Isso vale a pena falar, para eles não terem evitar tipo de golpe, cobrança fraudulenta, né? Todas essas questões que a gente tem bastante no Pix, né? E se você tem uma academia, uma escola, você pode solicitar isso direto no seu banco. É muito fácil, né? Hoje ficou mais fácil, você já deixa programado o Pix, todo mês ele cai já na conta da empresa. Ficou muito prático hoje em dia. Isso para quem aí trabalha com clientes, né? Que tem clientes por assinatura. Então, academias, clubes, escolas, em vez de fazer boleto, em vez de fazer débito no cartão, ou qualquer outra modalidade mais complicada, que aí você tem que ter um convênio com o banco para fazer débito automático, etc e tal. Agora o Pix, né, já resolve isso, você agenda ele, autoriza, aí você põe um limite. Então, por exemplo, sua academia todo mês, não sei quanto que é todo mês. Aí você, mais ou menos, você sabe, você põe um limite desse débito. Isso facilita muito para as empresas que vão conseguir também já ter o seu pagamento recorrente via Pix, muito mais fácil, sem custo de boleto, sem custo de uma série de questões. Isso vem ainda mais, né? Isso vem mais uma vez substituindo o cartão de crédito, né? O cartão de crédito e papel também, né? Sim, boleto bancário, carnê. Ainda muita gente imprime o boleto, né? Muita gente que não consegue abrir um PDF no computador, pagar no QR Code, né? Tem gente que ainda gosta de imprimir. E essa cobrança ela pode ser semanal, mensal, trimestral ou anual. Então, e aí é você que autoriza dentro do estabelecimento, você como cliente. E você que é empreendedor, aproveite mais essa forma de pagamento, que todo mundo vai entrar. O Pix é um sucesso, são milhões de transações diárias, um sucesso no mundo inteiro. Seguro, cai na hora, sem custo. E isso deve facilitar muito a vida dos empreendedores, além dos seus clientes. Então vamos agora falar com o Dr. Eduardo Burihan a respeito de como ele, que é advogado criminal, também trabalha com compliance criminal para empresas, o que evita, né, previne muitos problemas jurídicos aí que a empresa pode ter.
E essa semana seria interessante, o doutor vai falar um pouquinho para a gente sobre todas as modalidades que envolvem esse compliance criminal, desde o ambiental a tudo passando dentro do ambiente corporativo. Então, boa noite, doutor, mais uma vez aqui com a gente, nosso colunista todo mês aqui. Conta um pouquinho para a gente o que engloba, né, toda essa parte do compliance criminal. Boa noite, Fabrício, boa noite, Vitor, boa noite, Ricardo. Boa noite. Boa noite para o nosso Nuno aqui. Posso dizer de uma forma geral que a atuação do advogado em sede de compliance criminal, a finalidade é evitar ou ao menos minimizar a prática de ilícitos penais dentro do ambiente empresarial. Né? Sabemos todos, e principalmente as pessoas que operam dentro desse ambiente corporativo, que as modalidades de fraude são as mais variadas, né? Boletos fraudulentos que são emitidos, funcionários que estão fraudando a empresa bem debaixo dos olhos, né, do empresário, do sócio da empresa. Então existe um elenco, né, de figuras delituosas que passeiam, por assim dizer, dentro desse ambiente, né? Em sede de crimes ambientais, as empresas que atuam, né, com atividades relativas ou relacionadas ao meio ambiente precisam tomar os devidos cuidados aí para não incidir em práticas criminosas aí em sede de crimes ambientais. Né? Tem a parte tributária também, exato, né, que pode virar criminal. Exato, tributário, tem a parte de licitações, né? A nova lei de licitações aí, ela estabelece um novo rol aí com mais 9 figuras delituosas aí que dão conta aí de ilícitos penais para quem licita, né? Para quem participa do procedimento licitatório. Procedimento licitatório, para quem sabe, é aquele procedimento que é realizado para a finalidade de obter a melhor proposta para o negócio do seu interesse. Isso é licitação. Né? Isso é um procedimento administrativo licitatório. Então, nesse ambiente corporativo, é importante que o empresário se atente aí para questões relativas a canais de denúncias internas, não é? Boas práticas de governança corporativa, estar atento à atuação dos funcionários da empresa, destacadamente os da contabilidade, porque eventualmente aí eles estão fraudando a empresa, estão desviando valores, estão montando novas empresas, né, em cima do know-how que eles adquirem aí dos empresários na empresa onde eles trabalham. Então é uma gama aí realmente grande, aí, sem contar em assédio moral, assédio sexual, uma série aí realmente grande, crimes contra a honra, né? Eventualmente aí inclusive advogados estão sendo investigados aí pelos órgãos de inteligência financeira, pelo COAF, e não estão sabendo, né? E aí então normalmente você vai ser o último a saber, né? Pois é, exato. Só que para evitar ou para minimizar os efeitos dessas situações, é melhor que o empresário esteja atento a essas questões e contrate aí, né, pessoas especializadas nessa área para a finalidade aí de evitar algumas questões aí que são realmente aí são erros grosseiros que podem ser evitados, né, se o empresário está realmente aí comprometido com boas práticas de governança corporativa. Eu estou dizendo do empresário que está realmente comprometido com boas práticas de governança corporativa, porque tem empresário que não está preocupado com isso. Tem empresário que frauda junto com os funcionários aí uma série de atividades. Não quer nem tentar minimizar a coisa, não é né? para contratar o doutor nessa consultoria para cometer crime. Para cometer crime. Para evitar. Exato. O objetivo é esse, né? Mas o empresário. Não é para ajudar a fraudar, né? Exato. Acaba aí participando aí, às vezes não intencionalmente, às vezes acaba fazendo vista grossa, mas de qualquer forma o empresário que está comprometido efetivamente com as boas práticas de governança corporativa, se eventualmente ele é objeto de investigação pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, Voltamos aqui ao vivo pela Rádio Universitária 102.1 e também pelo YouTube do Mova-se Empreendedor. Então voltemos aqui a nossa conversa, tivemos um pequeno problema técnico aqui que nos tirou a conexão, mas já estamos voltando. E voltando então, doutor, a falar da parte do compliance criminal, né? Então o doutor estava explanando um pouco
das categorias, né? Das categorias que podem gerar algum crime dentro da empresa, né? Exato, e da necessidade das empresas estarem atentas a essas questões, né? Porque eventualmente aí um ilícito praticado por um funcionário da empresa pode implicar em responsabilidade penal para o sócio ou para o quadro de sócios dessa empresa, né? Até explicar tudo, o sujeito vai responder inquérito policial, vai ser objeto de denúncia pelo Ministério Público, vai responder uma ação penal, então ele precisa tomar cuidado, uma vez que ele está nesse ambiente, né, quem está na chuva, para se molhar. Então ele que tem que estar atento a essas questões aí para evitar ou minimizar, né, circunstâncias dessa natureza que podem eventualmente implicar em responsabilidade penal para eles também, né? A responsabilidade penal é subjetiva e eventualmente ela repercute, aí, reverbera aí no quadro societário da empresa. O Ministério Público denuncia até gente que está morta e faz parte do quadro societário da empresa. Depois eu vou precisar explicar para o juiz que aquela pessoa já é falecida. O Ministério Público já ofereceu denúncia contra todos. Então, é preciso que o empresário esteja atento a esses canais. Por exemplo, às vezes o funcionário tem uma preocupação, um constrangimento de levar o conhecimento direto do sócio da empresa, um ilícito está sendo praticado lá, né? Ou tem constrangimento, ou tem medo, tem preocupação de ser perseguido por alguma outra pessoa lá dentro. Então tem os canais de denúncia interna, né? Esses canais são importantes para ele fazer a denúncia de forma anônima, então vai chegar ao conhecimento da diretoria, né? Do CEO, né, dessas pessoas aí que estão responsáveis pela empresa e tomar as providências no sentido de alinhar essas questões aí e resolver as questões, né? Então, por exemplo, essas práticas de ilícito, elas repercutem inclusive em sede de direito do trabalho, né? Eu vou aplicar justa causa no funcionário que está fraudando a empresa ou não? Houve crime, não houve crime? Então isso daí vai ajudar também. Imaginemos aí que tem uma empresa, um funcionário lá que já faz 20 anos, 30 anos está trabalhando na empresa. Se eu mandar ele embora sem nenhuma explicação, ele vai ser indenizado depois, né? Vai ingressar com ação na Justiça do Trabalho. Com certeza. E ele vai ser condenado a pagar verbas que eventualmente não lhe cabiam, porque o funcionário foi dispensado porque ele estava praticando crime dentro do ambiente corporativo, razão pela qual é fundamental para os empresários que eles estejam atentos efetivamente a essas questões, né? Crimes ambientais para quem mexe aí com materiais perigosos, que né? tem necessidade de licenciamento, tratamento de efluentes. Exato. Né? Para quem participa de processo licitatório, tomar cuidado para não eventualmente incidir em crime licitatório, né? Recentemente houve uma modificação na legislação, como eu dizia, inserindo 9 novas figuras delituosas aí que são de responsabilidade de quem está participando do certame, do procedimento licitatório. Então todas essas questões aí precisam ser devidamente sopesadas, analisadas, monitoradas, né? Outro dia eu estava conversando com o empresário, ele estava me dizendo que não havia necessidade desse acompanhamento, porque ele já havia contratado uma empresa de auditoria, né, que dava conta. Eu falei, olha, a empresa de auditoria, ela faz um relatório de dados, né, da sua empresa e apresenta para você. O que você vai fazer a partir dessas informações é o advogado criminal quem vai decidir. Né? Vou instaurar procedimento criminal para apuração dos fatos. Está havendo, por exemplo, expedição de duplicata simulada na minha empresa? Tem funcionários pedindo nota fiscal sem a minha autorização? Todas essas questões aí reverberam aí em sede de transporte de mercadoria. Crime, né? Transporte de mercadoria sem nota. Né? Isso acontece bastante. Cadê a nota? Quem é que vai responder por isso? O empresário. Então essas questões precisam estar devidamente aí, né, acompanhadas, né? E os casos são assim, infinitos, né? Porque tem a área tributária que tem muita coisa que vira crime, área ambiental, área de pessoal, funcionários, assédios, etc. Aí depois tem essa parte de fiscal, que também é sempre complicado, um monte de coisa pode virar crime. Crimes contra a ordem tributária estão aí, né? Em cada uma dessas áreas, cada uma tem a sua legislação, né? No caso ambiental, você tem a CETESB, tem 1 milhão de normas. Aí tem Política Nacional do Meio Ambiente, a lei de... como é que chama lá? De resíduos sólidos. Você tem um monte de coisa para ficar atento, né? Exato. E aí, então, precisa verificar se esses resíduos sólidos, eles encontram aí...
espelhamento em alguma figura delituosa. Se encontra, o sujeito vai responder por crime. Então, né, não precisa ir muito longe, não. Qualquer empresário aí que mexe com um produto que é nocivo à saúde precisa tomar cuidado e estar atento, né, às observações aí dos certificados, dos ISOs, né, das resoluções, das permissões, né, para porque hoje é uma burocracia, vários setores. Não precisa ir muito longe, tem gente aqui na região aqui que mexe com explosivo. Verdade. Então, precisa tomar cuidado aí para eventualmente aí não incidir aí em ilícito penal aí para ele. Como é que ele vai fazer isso? Ele não sabe, né, o que ele vai fazer. Então ele precisa do amparo de... E até porque essa compra desses explosivos é totalmente controlada, né? Totalmente controlada. O Ministério do Exército é que controla isso daí, né? A observância da legislação para que o sujeito aí não incida aí em ilícito. Imaginando a burocracia para você ter uma empresa de explosivo. Não é Nossa, fácil, imagina. não é uma atividade fácil. Você vê aí em sede aí de ambiente médico, por exemplo, aí, as mais variadas, né, modalidades aí de ilícitos. Isso é uma questão, por exemplo, essa parte... Claro que o médico, por exemplo, não tem a intenção de cometer crime, mas eventualmente por um ato de imprudência ou de negligência, ou até mesmo de imperícia médica, ele acaba causando... Essa área de saúde é muito visada. Até a morte da pessoa. Né? É uma área muito sensível, né? Um erro, você mata uma pessoa, né? Exato. E muitas vezes o médico é processado pela família, porque não aceita a morte da pessoa, e às vezes não é culpa do médico. Exato. Né? Precisa tomar... O profissional de saúde é muito visado com essa questão. O profissional da saúde tá muito... Eles estão observando os protocolos médicos, existe legislação. Exatamente, não é do Conselho Regional de Medicina, elas estão aí para ser cumpridas. Então o médico precisa descrever os relatórios, né, dele aí de forma adequada, aí, porque se houver amanhã algum problema, ele, né, eventualmente aí pode se complicar. A pessoa tem que saber que a pessoa que está lá, ela pode morrer. Acontece, mas o que foi feito, aconteceu isso, qual que foi o protocolo, o que foi feito, etc. Em face de um ato para minimizar, né? Negligência ou imperícia da parte dele, que são modalidades de culpa em sentido estrito, que causam aí responsabilidade penal, isso sem falar no dolo eventual. O sujeito com determinado comportamento assume o risco de produzir o resultado. Não era isso. Na cabeça do promotor era. Sim. Isso daí acaba tendo reflexos aí na vida dessas pessoas. Porque... Tanto médicos quanto enfermeiros, né? Enfim, quando eu falo de saúde, eu estou me referindo todos os profissionais. Aos médicos, todos os profissionais de saúde, enfermeiros, exato. É realmente uma área bastante sensível, que vale a pena contar com um profissional como o advogado criminal, que faz um compliance criminal e ajuda a prevenir todas essas questões, né, doutor? Exato. Então, maravilha, doutor. Muito obrigado pela sua participação aqui mais uma vez com a gente.